Paz do Senhor, amados irmãos. Me perdoe o horário que eu estava aqui apanhando um pouquinho no Facebook. Mas graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de, neste exato momento, conseguirmos entrar ao vivo. E eu quero deixar para a nossa meditação uma palavra no coração de Deus para os nossos corações. Está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 15, alguns versículos, eu gostaria que você acompanhasse. Lucas 15, o versículo 11 diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Mais à frente, no versículo 25: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu filho, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos irmãos, é muito importante nós fazermos essa meditação que o próprio Senhor Jesus Cristo, falando nesta parábola, nos traz um grande ensinamento da reconstrução do altar familiar através da reconciliação. Dentre os altares que a Bíblia vai mencionar, preponderantemente o Antigo Testamento, nós temos a menção de 2 altares. O primeiro altar se refere ao altar do incenso, onde o sacerdote ele queimava o perfume perante a presença de Deus. Mas temos também um outro altar que é destinado ao sacrifício que se oferecia a Deus. É preciso enfatizar que antes de oferecer o sacrifício, era necessário, naquela época, que o altar estivesse em perfeitas condições de uso para que assim pudesse ser oferecido o sacrifício. E este altar ele não poderia ser erguido de qualquer maneira, de qualquer forma. Isso nós vamos ver lá em Êxodo, do capítulo 20, do versículo 24 ao 25, e fala a respeito de como deveria ser erigido esse altar, para que o sacrifício ele não fosse feito em vão. E estar no altar aqui significa estar com uma vida em santidade, com uma vida à disposição do Mestre, e para servir a Deus com a missão a qual Ele havia dado para aqueles teus servos e também para nós nos dias atuais. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar. E falando de reconstrução do altar familiar através da reconciliação,
nós também podemos enfatizar, podemos dizer veementemente que uma família, ela é um altar de Deus. E se ela é um altar de Deus, ela precisa ter essa preocupação da devoção a Deus. Ela precisa ter essa preocupação de devotar-se a Deus e viver conforme a vontade de Deus. E aí perguntamos, se a família é a célula mãe da sociedade, se a família está no coração de Deus, por que existem tantos conflitos? Por que existem tantos conflitos instalados no seu bojo, instalados no seu interior? Por que tanta desunião? Por que tanta divisão? Por que tanta briga? Por que tanto descontrole? Se nós pararmos para atentarmos para essa perícope, para essa pequena passagem, para essa parábola a qual o Senhor Jesus Cristo ele vai falar, nós encontramos aqui 3 personagens. Nós encontramos um pai, nós encontramos um filho primogênito, o filho mais velho, e encontramos um filho mais novo. E é justamente neste cenário familiar, onde aparentemente, quando nós falamos de família, parece haver a união, o entendimento. Aqui nós encontramos essa história de uma família que, num ambiente de harmonia, num ambiente aparentemente de harmonia, agora se vê num ambiente, num cenário de desestruturação familiar. Uma família que aparentemente antes, eles se encontravam num momento de harmonia, num momento de devoção, num momento de entrega, num momento de diálogo. Agora nós encontramos um cenário de a passar por um caos, a passar por uma situação trágica. E é justamente essa história de todos nós, onde nós muitas vezes encontramos na nossa sociedade famílias que aparentemente vivem em harmonia, mas no interior dela encontra-se o conflito, encontra-se o caos, encontra-se as discussões, encontra a total desarmonia dentro daquela família. E é justamente sobre estes conflitos familiares presentes nessa família, a qual nós fizemos a leitura, que Jesus traça aqui essa parábola, e que nós precisamos fazer essa reflexão nessa noite. E é justamente essa palavra que Deus colocou em meu coração para transmitir para a igreja do Senhor, para você também que está ao nosso alcance, que ainda não faz parte dessa igreja do Senhor, mas que Deus tem tocado ao seu coração. É justamente sobre essa reconstrução, sobre a reconstrução deste altar familiar que Deus ele quer proporcionar para você. E como se dará isso? Através do perdão, através da reconciliação. Porque passe agora a meditar comigo um pouco a respeito disso. Nós encontramos a primeira figura, o primeiro personagem aqui, é o personagem do filho pródigo, ou seja, o filho esbanjador. Os versículos 12 e 13 vai falar justamente que no afã do progresso, ele queria independência, ele não queria mais estar no seio familiar, ele queria estar com a sua vida totalmente independente. É como se nós agora presenciarmos filho totalmente enjoado do seu ambiente familiar, de um filho que queria viver a sua vida independentemente, uma vida que não precisava mais do conselho paterno, uma vida que não precisava mais do conselho dos seus entes queridos. É justamente esse filho esbanjador. E essa sua vida agora, que ele quer viver de qualquer maneira, que vai cada momento, a cada instante, levar para distante do seu pai, distante da sua casa, distante do convívio familiar. Esse filho agora é um filho ingrato, é um filho que a sua ingratidão o distanciou não somente geograficamente, porque a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, para uma terra distante, mas também a sua ingratidão o distanciou psicologicamente, porque ele agora abandona a segurança paternal, ele abandona a segurança familiar. Este cenário parece muito com
cenário atual, onde os filhos, na sua adolescência, na sua juventude, achando-se que querem ter a independência e enjoado daquele ambiente familiar, querem viver de qualquer maneira, querem viver de qualquer forma, acham que são donos dos seus próprios narizes, acham que pode fazer tudo da sua forma, como o livre-arbítrio assim preceitua. Sim, ele pode fazer do jeito que ele quer, ele é dono do seu nariz, mas tudo daquilo que o homem planta, ele colhe. E aqui nós vemos um filho esbanjador, que está a plantar o quê? Está a plantar a ingratidão para viver distante de seu pai, a ingratidão para viver totalmente distante dos seus familiares, da sua família. Esse filho agora, ele passa a demonstrar a sua individualidade. Ele passa a demonstrar, melhor dizendo, uma vida individualista, né? Aquele que só pensa em si mesmo, porque ele vai dizer para o pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele não respeitou nem mesmo a presença do seu pai, porque naquela época, quando a morte do pai, o filho mais velho, ele recebia 2/3 da sua propriedade, da sua herança, enquanto o filho mais novo recebia 1/3 da herança. Isso na ocasião da morte. Mas se fosse para repartir os bens em vida, essa responsabilidade, esse dever era única e exclusivamente do pai. E o pai fazia isso se ele quisesse fazer, se ele quisesse, da sua livre e espontânea vontade, repartir os bens com seus filhos. Mas não essa era a realidade. O pai estava interessado em manter a união familiar. O pai estava interessado em ter o seu filho nos seus braços, em ter o seu filho juntamente de si. Mas o individualismo, querido, ele é capaz de cegar o ser humano. O individualismo é capaz de tirar toda a parte reflexiva do ser humano, onde o homem, achando-se que pode fazer tudo da sua forma, no afã de ser alguém independente, ele quer agora fazer da sua maneira, da sua forma. O pai, agora, com toda certeza triste, ele vai e lhe entrega a parte que lhe pertencia, mesmo não sendo uma iniciativa do seu pai, porque o individualismo, querido, ele faz isso. O individualismo faz com que as pessoas não respeitem nem mesmo a pai, a mãe. E isso, meu querido, não faz parte do fruto do Espírito, faz parte do fruto da carne, que justamente leva o ser humano a caminhos, ou melhor dizendo, a atalhos que vai lhe levar para a morte. E este filho agora, ele passa a transmitir isso. E não somente isso, mas também a arrogância, porque ele não esperou o seu pai iniciar o processo. Ele desconsiderou a autoridade paterna, e ao desconsiderar a autoridade paterna, ele estava ali agora a viver uma vida totalmente dissoluta, a viver uma vida totalmente de alguém que não respeitava a autoridade, de alguém que não respeitava o seu pai, de alguém que não respeitava aquilo que ele aprendeu no seio da família, a estar cada dia mais achegando-se e cada dia mais devotando-se à sua família. É por isso que esse altar agora estava entrando em ruína, esse altar agora estava desmoronando, esse altar agora estava vivendo um verdadeiro, porque era necessário aqui o filho parar para refletir, mas o filho, não parando para refletir, ele passa agora a viver uma vida totalmente dissoluta, afastado do seu pai, afastado da sua família, afastado de todos aqueles que o amavam. Mas não somente o filho mais novo, ele destruiu o altar familiar. Não somente o filho mais novo destruiu o altar familiar, mas o filho mais velho também, ele se mostrou um tanto problemático. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós não entendemos que existem coisas que Deus ele formou, ele fez com todo carinho, com todo cuidado, coisas que foram feitas para ser absolutas na nossa vida. Toda vez que nós não observamos isso, toda vez que nós não prestamos atenção nesses valores, nós estamos cada vez mais a destruir esse altar familiar. Deus, ele estabelece
Ele estabelece princípios na sua palavra, que são princípios que eu preciso em minha vida, e um desses princípios são os princípios da estruturação familiar, são princípios que estão ali no seio da nossa casa, e muitas vezes nós fechamos os olhos para isso e começamos a andar num atalho que parece ser um atalho totalmente obscuro, totalmente distante da realidade a qual Deus colocou para as nossas vidas. E assim como o filho mais novo, que entrou por um caminho de destruição do altar familiar, o filho mais velho também, porque às vezes nós só conseguimos enxergar um lado e esquecemos que existe um outro lado, até mesmo dentro do seio da nossa comunidade evangélica. E isso é muito perigoso, irmãos, quando nós queremos somente enxergar que existe aquele que abandonou a casa paternal e foi para a sarjeta, e foi para uma terra longínqua, desrespeitando a autoridade paternal, querendo viver uma vida independente, passando a viver dissolutamente. Mas tinha também o filho mais velho, que tinha toda a aparência, o filho mais velho que aparentemente vivia em harmonia, o filho mais velho que aparentemente era um religioso devoto, mas era alguém que estava vivendo uma vida de insensibilidade. E uma vida de insensibilidade também nos leva à cegueira. Assim como uma vida dissoluta levou o filho para a cegueira, também uma vida de insensibilidade nos leva à cegueira. E qual era a insensibilidade aqui do filho mais velho? Era justamente a falta do perdão, a falta da reconciliação, justamente aquela oportunidade, mais uma oportunidade dada a quem necessitava, porque o filho mais velho, ele vivia na casa do pai com um senso de justiça própria. Ele era veloz para ver o pecado do seu irmão. Ele foi veloz para ver o pecado do seu irmão, mas ele não enxergava os seus próprios pecados. É triste, querido, quando nós vivemos uma vida de insensibilidade. Enxergamos muitas coisas, enxergamos a vida de A, de B, de C, mas não conseguimos fazer a reflexão de olhar para dentro de nós mesmos e olhar para a nossa vida e ver aquilo que precisa ser reparado, aquilo que precisa ser colocado no seu devido lugar. E isso é problemático, isso é triste, isso reflete a falta de sensibilidade, isso reflete quando nós estamos nos distanciando do Espírito Santo, estamos entristecendo o Espírito Santo a ponto de muitos até mesmo extinguir o Espírito Santo de sua vida. Viver uma vida de insensibilidade é justamente achar que a nossa justiça própria, ela nos faz aptos para alcançarmos degraus espirituais e nos levar a uma esfera que nos coloca numa posição maior do que aquele que achamos que está vivendo uma vida dissoluta. Queridos, isso é muito problemático, porque além deste filho viver na casa do pai com o seu senso de justiça própria, ele vivia dentro da casa do pai, mas não era uma pessoa livre, porque a sua religião era rígida. Ele obedecia por medo e para ser elogiado. Ele nunca entendeu o que era ser filho. Ele nunca entendeu que a obediência, ela precisa partir do coração. Ela não pode vir através de um manual de regras. Ela precisa surgir do seu interior. A obediência, ela precisa ser algo espontânea, porque ela precisa partir do nosso coração. E aqui, querido, a vida que aquele filho mais velho, o filho insensível, vivia, era um fardo, era na verdade um peso, uma obrigação pesada. Ele vivia na casa do pai, mas não era livre. E isso é triste, querido, quando nós estamos na casa do pai, mas nós não nos sentimos livres, vivemos como se aquilo fosse um fardo. Quando nós fazemos alguma coisa e dizemos, mas está tão difícil, por que não chama fulano, não chama Beltrano, eu não quero mais fazer isso está difícil demais, isso é um fardo, eu não aguento, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Querido, você não precisa fazer isso. Se você acha isso um fardo, o que você precisa, o que
que eu preciso, que nós precisamos, é estar na casa do Pai, mas nos sentir livres, porque se o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Se você está se sentindo assim, é porque verdadeiramente o Filho ainda não te libertou. E se o Filho não te libertou, você está vivendo simplesmente como aqueles homens conhecedores da lei da época de Jesus, e que Jesus dizia que eles pareciam muito bonito por fora, mas por dentro tinha algo de ruim. Eu e você precisamos, querido, nos libertar de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos torna escravos, querido, de uma religião, escravo de uma religiosidade barata, que não nos leva para perto de Cristo. Assim era o filho mais velho, era um filho insensível, era um filho que estava dentro da casa do Pai, mas não sabia o que era desfrutar da presença do Pai, não sabia o que era desfrutar da liberdade. Ele vivia na casa do Pai com o coração cheio de amargura, porque não adianta estar dentro da casa do Pai, mas estar dentro da casa do Pai cheio de amargura. E ele estava ali com o seu coração amargo, ancorado na sua religiosidade, e ele, com essa sua religiosidade, ele arrotava uma santarronice discriminatória, porque ele olhava para o filho e dizia: este filho é um esbanjador, ele não merece uma festa, ele não merece arroz cevado, ele não merece que o Pai olhe novamente para ele não merece tudo isso que está acontecendo. Para este filho insensível, somente ele presta, ninguém mais presta. Ele é o melhor, tudo que ele faz é o melhor, tudo que ele faz é aquilo que merece ser elogiado. E isso, querido, é muito triste quando nós vivemos na casa do Pai com a síndrome do filho mais velho. E a síndrome do filho mais velho tem contaminado muitas pessoas, assim como essa doença que está assolando os nossos dias, assim como este vírus está assolando muitas pessoas. Este vírus também do filho mais velho está assolando muitas pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas não sabe o que é viver, o que é desfrutar da presença do Pai, e se achava mais merecedor filho. Essa é a religião fundada no mérito e não na graça. E essa religião fundada no mérito, querido, ela não nos leva para próximo do Pai, ela não nos leva para próximo do nosso irmão que está se levantando, ela não nos leva para próximo da nossa comunidade evangélica, ela não nos leva para próximo daqueles que estão precisando de uma palavra amiga. Essa religião fundada no mérito e não na graça cada vez mais nos afunda, porque a Bíblia, ela vai nos dizer no capítulo 2 do versículo 8 de Efésios, que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça. Sabe o que é graça? É um ato divino, é um ato que nós não merecíamos o que Deus fez por nós ao entregar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para ser sacrificado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz a graça, ou seja, pelo ato divino, não pelo meu ato, não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo, eu sou salvo. E isso não vem de mim, ou seja, o que significa isso? Isso não vem dos meus méritos, isso não vem se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa religiosa, se eu faço orações 3 vezes ao dia, se eu dou esmolas, se eu faço boas ações, se eu faço algo para que alguém veja eu fazendo, se eu quero ser elogiado. Não, querido, isso não vem de mim. A graça, a salvação, ela vem pela graça. E este filho insensível, ele era um filho que se achava merecedor, mais merecedor do que o seu outro irmão que estava se levantando. E isso é muito triste quando pensamos isso. Isso é muito triste quando essa síndrome nos ataca, quando esse vírus nos ataca, quando esse vírus toma conta do coração deste irmão insensível. Aí sim nos tornamos pessoas religiosas terríveis, que não conseguem olhar para o outro. E toda vez que essa síndrome ela nos acomete, nós
temos por costume de abandonar a comunhão fraternal, porque ele não considerava o pródigo como seu irmão, e ele vai dizer lá no versículo 30, este teu filho, ao dizer isso para o pai, ele estava dizendo, ele é filho do Senhor, ele não é nada meu, porque ele é esbanjador, ele foi embora, ele desconsiderou o Senhor, ele desconsiderou a nossa casa, e ao fazer isso, ele estava ali revelando a sua face obscura, a sua face de alguém insensível, de alguém que não dá uma segunda oportunidade, de alguém que não descobre o seu coração, que tira aquela venda do coração e diz para o irmão que estava na sarjeta, e diz aqui, venha cá meu irmão, porque você é meu irmão, você é mais um comigo, a sua história recomeça aqui, porque você retornou, você voltou, e eu te abraço como meu irmão. Para esse irmão mais velho não era isso, porque ele já havia abandonado a comunhão fraternal há muito tempo, e é muito triste, querido, quando nós encontramos na igreja brasileira muitos que estão abandonando a comunhão fraternal há muito tempo, que não consegue olhar na face do seu irmão, que não consegue dar uma paz do Senhor para o irmão, que não consegue apertar as mãos do irmão, que não consegue abraçar o seu irmão, que não consegue mais dizer um alô para o seu irmão, que se afastou totalmente da comunhão fraternal, está ali simplesmente cumprindo uma agenda religiosa naquela casa do Pai. A casa é do Pai, ele não sabe o que é viver em harmonia com o Pai, muito menos viver em harmonia com o irmão, porque se ele não vive em harmonia com o irmão, quanto mais com o Pai. Meu irmão, assim também somos nós precisamos simplesmente, querido, não abandonar a comunhão com o nosso irmão, não abandonar. 1 João no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer que aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Deus, ele está nos dando oportunidade nessa noite, nesses dias que estamos vivendo de turbulência, para que nós possamos processar isso, e não ser como aquele irmão mais velho, insensível, mas sermos cordiais uns com os outros, exercitarmos a empatia uns com os outros, porque o ódio que aquele irmão sentiu, aquele irmão mais velho sentiu pelo seu irmão mais novo era tão grave quanto o pecado da imoralidade e dissolução que havia cometido aquele irmão que abandonou a casa. Nós temos por costumes, querido, hierarquizar pecado. Nós colocamos pecado de imoralidade sexual lá em cima e colocamos esse pecado que, como desse irmão, lá embaixo, esse pecado na área de mágoa, de ressentimento, de ira lá embaixo. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão, tudo é a mesma coisa. E a Bíblia, ela vai falar sobre 3 pecados na área da imoralidade e vai usar 9 na área da mágoa, do ressentimento e da ira. O ressentimento isolou aquele filho, o ressentimento velho do pai e também do seu irmão, porque ele recusa entrar na festa, ele fica de fora da celebração, ele não se alegra com a alegria do irmão. A alegria do irmão não era a alegria dele, a alegria do pai não era a alegria dele, e isso é triste, é um diagnóstico triste que também encontramos na nossa atualidade, que encontramos na igreja brasileira, quando o irmão ele não se alegra com a vitória do seu outro irmão. É algo que é para se preocupar, é algo que precisamos nos preocupar, porque na verdade aquele irmão está ali se isolando do pai, está se isolando do irmão, e toda vez que ele se recusa a entrar na celebração, ele prefere ficar do lado de fora. Isso, meu querido, nos leva um alerta, e nos leva um alerta para você, querido, para mim, para nós, que se porventura estivermos agindo
dessa forma, eu quero dizer para você, cuidado. Cuidado, porque com isso você está se excluindo do céu. O céu, querido, é para aquele que não carrega isso no coração, mas que carrega, querido, a paz, a alegria, que carrega a segunda oportunidade para aquele que esbanjou, mas que volta agora arrependido, querendo uma segunda chance, querendo uma segunda oportunidade. Aquele casa do pai, mas era solitário porque ele estava vivendo sem alegria, ele estava vivendo sem amor, estava vivendo sem prazer. E toda vez que nós estamos vivendo assim na igreja e que nós não conseguimos sentir alegria com a alegria do nosso irmão, não conseguimos sentir empatia pelo nosso irmão, não conseguimos sentir em prazer em ir para a casa do Senhor, seja nos cultos durante a semana, seja nos cultos no domingo, querido, porque você está vivendo uma vida solitária, está vivendo uma verdadeira solidão, se afastando de Deus, se afastando dos princípios da palavra, se afastando de tudo aquilo que te trazia alegria desde o início da sua caminhada. E isso é preocupante, querido, é preocupante porque quando nós vivemos dessa forma, se sentindo solitário dentro da casa do Pai, nós precisamos fazer como o filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não quero viver essa vida oca, essa vida vazia. Eu quero sim olhar o estado que eu estou vivendo e me levantar. Querido, é mais preocupante a situação do segundo filho do que a situação do primeiro filho. Por que isso, pastor? Porque a situação do segundo filho é uma situação de justiça própria, é uma situação de autojustificação, é uma situação onde ele tem uma justificativa, e isso é preocupante, porque aquele primeiro filho, ele estava na lama, ele estava no pó, ele estava ali numa situação drástica, e ele parou para refletir. Muitas vezes a insensibilidade nos tira essa capacidade reflexiva, essa capacidade de olhar, de fazer um autoexame e dizer: não, a minha vida não está boa, a minha vida está sendo uma vida terrível, uma vida sem amor, uma vida sem alegria, uma vida de ressentimento, uma vida de ódio, uma vida de amargura. Eu e você, querido, precisamos fazer essa reflexão dia após dia, para que isso nós não venhamos ficar neste mesmo estado do segundo filho. Ele vivia na casa do pai, mas não sentia dono do que era, daquilo que era do pai. Quando nós estamos ali desfrutando das coisas de Deus, Deus, Ele nos deu a capacidade, Ele nos deu a autorização para que nós possamos desfrutar das coisas de Deus. Tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos não pertence a nós mesmos, pertence a Deus. Nem mesmo a minha vida, nem mesmo a sua vida pertence a você mesmo, pertence a Deus. Nós somos mordomos, somos administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós somos administradores da nossa vida, porque a nossa vida pertence a Deus. Aquele filho chegou a um estado tão trágico, tão terrível, que ele não sentia que aquilo que era do pai era dele. E toda vez que nós nos sentimos assim na casa de Deus, nós passamos agora a viver uma vida obscura, uma vida de amargura, uma vida de ódio, uma vida sem alegria, uma vida oca, uma vida de ressentimento. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa: aquele filho, ele era rico, mas ele estava em estado de miséria. Ele servia, mas servia sem alegria. Ele estava lá por obrigação, aquilo que era seu, e isso é triste. Isso é um diagnóstico daquele que está na casa do Pai. Ele se sente rico, ele se sente alguém como a igreja de Laodiceia, que sentia rico, mas era pobre, que se sentia vestido, mas estava nu, que enxergava, achava que estava enxergando, mas estava cego. Meu querido, o nosso estado não pode ser um estado de miséria. Nosso estado não pode ser de um serviço sem alegria, por forçação de barra, por obrigação, tudo aquilo
por alegria, deve ser por iniciativa do nosso coração, porque amamos fazer aquilo. Nós não podemos permitir que essa síndrome do irmão mais velho venha nos acometer e ficarmos insensíveis a todas as situações que nos rodeiam. Deus, Ele nos alerta nessa noite para que nós possamos ter uma atitude totalmente diferente, ter uma atitude totalmente de 360 graus, uma conversão total. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus nos convoca, querido, nesses dias a termos atitude como teve o filho mais novo, que se levantou e foi ter com o pai e disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, porque a síndrome do irmão mais velho está acabando com a igreja brasileira. A síndrome do irmão mais velho está acabando com a comunhão. A síndrome do irmão mais velho está tirando a sensibilidade espiritual. A síndrome do irmão mais velho está acabando com a sensibilidade à voz do Espírito Santo. A síndrome do irmão mais velho não está permitindo nós ouvirmos a Jesus, que está batendo a porta do coração e está dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, é hora nesses dias que estamos vivendo, esses dias de caos, de coisas terríveis acontecendo nos dias que estamos a viver, o Senhor está nos convidando a ouvirmos a sua voz, a sermos sensíveis à sua voz, a termos uma atitude não de insensibilidade, mas termos uma atitude de misericórdia, de ir ao encontro do Pai e dizer: Pai, eu também entendo que eu preciso sim se voltar para o Senhor e ter misericórdia. E toda vez que nós olhamos a atitude do irmão mais novo e a atitude do irmão mais velho, nós precisamos aprender que nós não podemos nos precipitar e querer viver uma vida independente, cair na lama, cair no caos, como fez o filho mais novo. Mas também não podemos ter uma atitude como o filho mais velho, que foi insensível, cheio de senso de justiça própria, mas estarmos, querido, tendo uma atitude totalmente diferente. E a atitude que eu quero trazer para mim e para você, ela se reflete na atitude do Pai. O Pai, ele foi um reconciliador. E em relação ao filho pródigo, em relação ao filho esbanjador, o pai, ele corre ao encontro do filho. Essa era uma atitude vista como uma quebra vergonhosa do decoro, uma quebra vergonhosa da dignidade, da decência. Nenhum senhor daquela época, nenhum nobre daquela época, naquela cultura, corria para ir ao encontro de alguém. Essa não era a atitude de um nobre da época. Essa era uma atitude para os garotinhos, essa era uma atitude dos escravos. Eram os escravos que corriam, eram os garotinhos que corriam, mas um nobre não. Ele tinha que manter o respeito. Mas sabe que isso nos leva, querido, isso aponta para Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, na Nova Versão Internacional, diz que: pois ele mesmo aguentou a cruz e não levou a sua vergonha em consideração. Quando eu olho para a atitude do pai, correndo ao encontro do filho, eu vejo Jesus Cristo não olhando para a sua vergonha, não tendo a sua vergonha em consideração. Ele sofreu o opróbrio, ele sofreu a vergonha por minha causa, por sua causa. Ele correu ao encontro do filho. Isso nos fala de uma atitude de reconciliação. Você que está ao alcance desta voz, ao alcance deste vídeo, eu quero te dizer que Jesus, ele vem ao seu encontro, ele está de braços abertos para você. Levou em consideração a sua vergonha na cruz, ele não levou em consideração aquele opróbrio, mas ele vem ao meu encontro, ao seu encontro. E Jesus, querido, ele foi humilhado, embora eu e você deveria ser humilhado, embora eu e você que merecíamos aquele castigo. O filho, ele não conseguiu chegar na parte onde pediria para se tornar um de seus empregados. Sabe por quê? Porque quando ele completou a
primeira fase, o pai, ele já o tinha recolocado no poço de filho querido. Talvez você está ao encontro, né? Você está ouvindo o que eu estou a falar aqui neste vídeo, e eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele não está olhando por aquilo que você fez, mas se você se levantou, ele está olhando para a atitude do seu coração, e antes mesmo, ele já está de braços abertos, esperando você para que você possa retornar para os braços desse Jesus querido. E a festa, querido, a festa iria começar. E toda vez que uma festa ali começava, né, toda vez que alguém dava oportunidade para uma pessoa que estava vivendo um caos, mas que se levantou, para um fariseu, essa demonstração de amor a um pecador declarado era radical e totalmente não ortodoxa. Para um fariseu era algo não ortodoxo, para um fariseu é algo que não deveria ser apreciado. Assim tem muitas pessoas que não vê com apreciação alguém que abandonou uma vida de pecado, uma vida atolada nas drogas, um tráfico, alguém que viveu uma vida terrível, mas Jesus Cristo, ele não olha para isso, ele continua de braços abertos dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, porque quando você vem, uma festa já está preparada, e quando você vai, essa festa acontece, Deus se alegra, e a alegria de Deus contagia os anjos, e uma vez que os anjos são contagiados de alegria, essa alegria ela também transborda para o irmão que se preocupa com o seu outro irmão, para o irmão que não abandonou a comunhão fraternal, mas que sabe da importância de ver o seu irmão novamente ali na família do Senhor. Você, querido, que se afastou do caminho do Senhor, Deus está falando com você nessa noite que você precisa abrir o seu coração, porque antes mesmo da segunda etapa, Jesus já está na primeira etapa te abraçando e te dando uma oportunidade. E aí sabe o que acontece? 3 presentes de imediato acontecem naquele exato momento para aquele filho que teve uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Calçados são preparados para aquele filho, e essa é a expressão significante da aceitação do pai, porque somente os patrões e seus filhos andavam calçados, querido. Sabe o que isso nos fala? Que somente os lavados e remidos no precioso sangue de Jesus andarão na presença do Pai dessa forma, vestido, calçado. Mas aqueles que abandonaram estão vivendo uma vida dissoluta, aqueles que se afastam, não querem saber de Cristo e que vão ir até o final da sua vida nessa jornada, que vão perecer dessa forma. Eles estão descalços, estão vivendo uma vida sem Cristo, sem salvação. Mas aquele que alcançou, aquele que abriu o coração, ouviu a palavra e entregou-se para Cristo, estes sim, calçados foram preparados para ele. Mas não são calçados, mas também roupas. Isso fala de que todo nobre, ele tinha roupas finas. Isso fala de honra. Deus tem honra para você que está vivendo uma vida dissoluta e achando que já não tem mais jeito. Deus tem honra para a sua vida, Deus tem honra para você. Tem jeito sim, não tem jeito para o diabo e seus anjos, mas para você tem jeito. Deus tem honra preparada para a sua vida. Além disso, também o anel, símbolo de distinção, porque somente os filhos e príncipes possuíam anéis. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, quando você se entrega para Ele, Ele vê você com distinção. Não que Deus faz acepção de pessoas, mas porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quando você faz isso, você recebe agora o poder de ser chamado de filho de Deus. Essa é a atitude de um pai reconciliador para com um filho que estava vivendo dissolutamente. Mas não somente para esse Deus, o pai também reconciliador tem em relação ao filho algo preparado. E saindo, diz a palavra, o pai tentava conciliá-lo. Conciliar quem? O filho mais velho, porque o pai também se preocupa com o filho mais velho. O versículo 28 vai nos dizer isso. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: se porventura você está vivendo uma vida de qualquer maneira na casa do pai, achando que aquilo que está oculto ninguém sabe, Deus sabe, mas Ele se preocupa
preocupa com você, e Ele está batendo todo dia a porta do coração e dizendo: meu filho, eu também me preocupo com você, porque o tratamento do Pai é um tratamento com o devido respeito. Por mais que aquele filho, o tratamento dele para com o pai foi sem respeito, ele vai dizer para o pai: eis que te sirvo há tanto tempo. Ao dizer isso, ele esqueceu até mesmo de uma palavra mágica que poderia ter dizendo: eis que eu sirvo o Senhor há tanto tempo. Usar uma expressão sem respeito: eis que te sirvo. Nem um título, nem um tratamento respeitoso aquele filho mais velho fez para com o pai. Meu querido, isso é muito preocupante, porque aquele filho esqueceu totalmente os princípios, esqueceu totalmente como tratava o pai, porque o ódio, a amargura tomava conta daquele coração. Mas o pai, ele esquece aquela omissão de um tratamento de desrespeito, aquele tratamento sem o seu devido respeito, porque ele viu que aquela amargura estava tomando conta do coração daquele filho, aquela arrogância estava tomando conta do coração daquele filho. Aquelas acusações injustas estavam tomando conta do coração do filho, e o pai precisava fazer alguma coisa para mudar a história daquele filho mais velho. E o pai o chama de filho. No versículo 31, o pai vai chamar de filho, vai usar expressões para quebrar ao meio aquele filho que estava vivendo uma vida arrogante. A graça, querido, também pertenceria àquele filho mais velho. Às vezes a gente acha que as pessoas estão ali vivendo uma vida de insensibilidade na igreja. A gente fala, às vezes olha assim: essa pessoa podia sair logo daqui, tinha que ir embora. Não, querido, saiba que assim como o pai, ele foi ao encontro daquele filho que foi em dissolução, mas ele também foi ao encontro daquele filho insensível, para que pudesse mudar. E o pai chega para aquele filho e diz assim: tudo que é meu é teu. E ao fazer isso, querido, ele estava dizendo: a graça também é para você, filho. A graça também pertence a você. Ou seja, querido, aqueles direitos estavam plenamente garantidos. Sabe o que isso quer dizer? Que a graça de Deus que alcança aquele que estava lá no tráfico, estava nas drogas, alcança também este filho que ficou insensível, que perdeu a alegria da salvação, que já não tem mais prazer em estar na casa de Deus. Este pai reconciliador também, essa graça também te alcança nessa noite, para que você possa voltar a ter a alegria da salvação, para que você possa ter prazer em trabalhar para Deus, para que você possa ter prazer em buscar a face do Senhor, para que você possa ter prazer de estar na presença do Senhor. Porque o filho mais velho, ao se colocar numa posição de escravo, lá no versículo 29, o pai no versículo 31 faz diferente. O pai, ele coloca-o na posição de herdeiro. Queridos, a palavra de Deus para as nossas vidas é essa: nós precisamos reconstruir o altar da nossa família. Nós precisamos reconstruir aquilo que se perdeu, aquilo que foi destruído, aquilo que foi destruído, aquilo que desmoronou. E isso se faz através da reconciliação, isso se faz através do perdão. O Pai reconciliador está aí na tua casa, está aí no teu lar. Se o teu esposo ainda não serve ao Senhor, se o teu esposo está afastado, se a tua esposa está afastada, Deus, com essa palavra, Ele está dizendo que ainda há lugar, ainda há esperança, ainda há uma oportunidade para a sua vida. E o Senhor está de braços abertos, porque este Pai reconciliador está aguardando cada membro familiar, noite, onde o Senhor tem preparado para que possamos ter essa reflexão, para que possamos ter esse insight, esse despertar, esse estalar de dedo, e nós retornarmos àquele status quo, aquele estado anterior, de quando tudo estava em perfeita harmonia. Eu tenho certeza que você está aí se lembrando daquele momento que você começou a sua caminhada, que você tinha alegria de estar ali no círculo de oração orando, que você tinha alegria de estar
está ali nos cultos, que você tinha alegria de quando alguém te chamava, irmão, vamos começar uma campanha de oração, você na sua casa, na minha casa, e ali você tinha prazer de fazer aquilo. Eu tenho certeza que você agora está lembrando daquele seu primeiro amor, e Deus está ministrando ao teu coração, e nesses dias de instabilidade, nesses dias que Deus permitiu o isolamento social, Deus está permitindo para que eu e você, sendo irmão mais novo ou irmão mais velho, percamos totalmente aquelas atitudes impensadas e passemos agora a viver uma vida totalmente voltada para Deus, reconstruindo o altar que estava ali destruído, desconcertado, e através deste ato reconciliador do Pai, nós deixaremos a vida dissoluta e a vida de justiça própria de lado, porque o Pai, Ele já veio ao nosso encontro, e se o Pai veio ao nosso encontro, já não tem mais tempo para a vida dissoluta, já não há mais vida de justiça própria, porque se pois o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres para adorar ao Senhor. Curve a tua fronte nessa noite comigo, você que está em família, aí junte com a sua família e vamos orar ao Senhor, para que Deus possa operar poderosamente na tua casa, na sua família, e que Deus em Cristo possa sarar a tua vida, o seu coração, possa sarar cada um membro da sua família, no nome de Jesus. Ore comigo, querido Deus, eterno Pai, ó Pai Celestial, Pai Santo, toma este teu servo em tuas mãos, esta tua serva em tuas mãos, possa abençoar grandiosamente, Pai querido, esta tua filha, Senhor, Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos despertar nesses últimos dias, para que possamos viver uma vida no centro da tua vontade, sem uma vida, Senhor meu Pai, obscura, sem uma vida de dissolução, sem uma vida de justiça própria, mas uma vida, Senhor, totalmente voltada para o Senhor, cumprindo, Senhor meu Pai, com a tua vontade, de coração, Pai, fazendo todas as coisas, Senhor meu Pai, de coração, com sensibilidade à tua voz, ao teu Espírito Santo. Espírito Santo, volte a falar com este teu servo, volte a falar com esta tua serva, volte a falar, Senhor, com este jovem, com esta jovem, com este adolescente, com esta adolescente, volte a falar com este ancião, com esta anciã, volte a falar com este obreiro, Senhor, a tua igreja reunida nesta hora, Senhor, Deus, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor, a tua igreja, Senhor meu Pai, que apesar de distante fisicamente, mantenha a comunhão diária, buscando a tua face, e ó Deus, participando deste culto online, Pai querido, adorando o teu nome em espírito e em verdade. Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Abençoa, Pai, o teu filho, a tua filha, e nos livra de todo mal, de todo perigo. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e inefável consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a preciosa volta do Senhor Jesus Cristo. Digamos todos, amém, amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.